Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que o tema de hoje tenha o poder de edificar, restaurar e impactar a sua vida por meio da palavra e dos ensinamentos do Eterno. E não se esqueça, se você não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição para receber a notificação e novos vídeos. Caneta e papel em mãos e vamos para o que interessa, a busca pelo conhecimento. Agora vamos responder as questões que fizemos no início deste vídeo. A primeira questão, a gente vai analisar as consequências da nossa quebra de aliança com o Criador. E a pergunta que fica aos nossos corações é a seguinte: quais as consequências dessa ruptura para a nossa vida, para o hoje? Que veio da eternidade, que veio do Éden para o hoje. Bem, a consciência do homem, ela sofreu danos severos. É o primeiro entendimento que você tem que ter. É o primeiro entendimento que eu tenho que ter. A nossa consciência, ela sofreu danos severos. Ela era uma consciência em unidade. Era uma consciência única. Unida ao Criador, unida a tudo aquilo que o Senhor criou. Portanto, essa consciência, ela tinha a percepção de tudo. Era pura, genuína, verdadeira, íntegra. E nós perdemos essa essência de luz e nós, através do pecado adâmico, nós tornamos uma consciência dividida. Ou seja, as duas naturezas dentro do homem. A natureza divina e a natureza natural. E aí começou a ter uma guerra tremenda dentro do homem, dentro da sua consciência, que é onde é o campo de batalha. Atualmente é o campo de batalha. E aí, neste momento, o homem se tornou o quê? Corrompido, vaidoso, foi atrás dos seus próprios interesses, o coração ficou obscurecido, enganoso, e tudo isso atraiu consequências para o homem. Se você for estudar a história da geração, a história da humanidade, você pode ver que o homem foi buscando vencer o homem. E não era isso que Deus queria. O homem foi querendo dominar o homem, não dominar as coisas que Deus criou. O homem deixou de querer cooperar com o homem, o ser de luz, para ser dominante sobre o homem. E aí o homem acabou se perdendo no meio dessa história. Em Jeremias 5:23, ele nos ensina o quê? Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e se foram, e foram-se. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, na época de Jeremias, né, anos e anos após todo esse processo, a nossa vinda para o Éden, a humanidade já estava avançando em conhecimento, em sabedoria, mas o seu conhecimento e sabedoria, por muitas das vezes, estava indo para o coração contrário ao que o Deus, o nosso Pai, queria. Por quê? Porque o nosso coração se endureceu. As raízes malignas tomaram conta do nosso coração. E aí, por consequência disso, a nossa mente, a nossa consciência ficou dividida. Romanos 7, 17 e 25. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha que importante isso. Muitas das vezes, o pecado tem uma força vital dentro de você, que você acaba fazendo coisas que você não deseja fazer. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, ou seja, o adâmico. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha só, a tua natureza divina, ela tenta fazer o que é bom, ela tenta avançar e realizar obras boas, mas ao mesmo tempo ela não consegue realizar, porque o pecado é tão mais forte
tão mais vital para este homem do que ele voltar a ser um ser de luz. Pois o que faço não é o bem que desejo. E Paulo continua, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Vocês viram a importância da gente entender que a ruptura com o Criador faz com que a gente se torne uma pessoa pecadora e viva em pecado, e viva totalmente distante do Senhor. E Paulo continua, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim, ou seja, a lei do pecado adâmico, ela atua em você. Ela é uma força dentro de você. E você precisa entender isso. Você precisa ter essa clareza para você aprender como lutar. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Ou seja, quando eu quero agir por meio do meu espírito, o mal, ele está junto de mim, na minha carne. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Todos nós, na face da terra, temos prazer na lei de Deus, porque nós fomos criados em imagem do Criador. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Olha a confusão que foi essa ruptura. Nós se tornamos um ser disfuncional. Nós nos tornamos um ser que nós não conseguimos distinguir. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Ou seja, essa força ela é tão poderosa que você não consegue vencer ela por si mesmo. Você precisa do sangue do Cordeiro, é o que vamos estudar na sequência. Você precisa do arrependimento, você precisa da renúncia, você precisa do desapego, é o que nós vamos ver na consequência. Então, o homem dizer que por ele mesmo ele vence o mal que habita nele, não é verdade. Não é verdade, é engano. Para você se tornar um ser de luz novamente, você precisa que o poder de Deus atue na tua vida. E olha o que Paulo traz na sequência desse texto. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Lembra, se você olhar no vídeo 2, no homem adulterado, que o pecado nos levou para a morte. A partir que a gente comeu o fruto, deixamos de ser um ser espiritual, um ser celestial, e passamos a ter um corpo. E através desse corpo a gente tem um tempo que a gente vai perecer. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, como a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Olha que interessante. E é bom a gente frisar essa parte aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Através da tua consciência regenerada, através da tua consciência transformada, através da sua consciência ressignificada, você passa a ser escravo da lei de Deus. Mas para aqueles que não querem se aliançar com Deus de novo, mas com a carne da lei do pecado. Ou seja, se você não se sujeitar a Deus, a carne ela vai vencer você. E ela vai fazer com que você, cada vez mais, pela força do pecado, você cometa pecado. Com o Espírito Santo de Deus regenerado, ainda você vai ter, como a própria palavra descreve, você vai ter a carne militando contra o Espírito.
Você vai ter. Até o fim da consumação de todas as coisas. Então, é importante você entender que a ruptura com o Criador, a ruptura com o Pai eterno, trouxe efeitos, consequências significativas, tanto para essa vida temporal que estamos vivendo, quanto para a vida eterna, que a gente vai ver no decorrer desta série. Quais são os sinais da ruptura que manifestamos por meio da nossa natureza humana? Essa foi a segunda pergunta que fizemos no início deste estudo. Bem, os gatilhos mentais apavoram o homem. E é por meio desses gatilhos mentais que o próprio sistema do mundo tenta manipular, tenta controlar o homem. E um desses gatilhos, ou alguns desses gatilhos que a gente vai ver aqui, é o medo, a culpa, a condenação e a separação. Você pode ver que muitas ministrações, pregações, às vezes parece que da forma deles conduzir a ministração, não dão o devido valor ao que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque fica massificando o homem condenado, o homem cheio de culpa, e o homem fica preso a essa mente e fica preso ao medo. Gênesis 3, de 9 a 10, a primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Lembra sempre desse versículo para que você possa se reconectar com o Criador. Lembre-se que o nosso Senhor está buscando cada um de nós, e a pergunta inicial que Ele vai colocar diante de nós é aonde nós estamos. Não é que Ele não nos conhece, não é que Ele não sabe aonde nós estamos, mas é como se fosse o início para abrir um diálogo. E para este diálogo te chamar o teu coração, a tua consciência para o arrependimento. Mas, só que a gente, por muito das vezes, preso às nossas atividades de casa, preso ao nosso trabalho, à nossa vida social, ao nosso cotidiano, a gente acaba não dando voz ao chamado que o Senhor faz todos os dias aos nossos corações. No verso 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha que interessante, a ruptura, ela trouxe um trauma muito severo para a natureza do homem. O medo, a insegurança. Então, nesse primeiro momento, Adão foi se esconder do Pai Eterno, com medo das consequências que ele ia sofrer a partir dali. E isso tudo causou o quê? Dor, trauma, bloqueios e crenças limitantes. Eu costumo dizer nos cursos e nas aulas que eu ministro que nós temos um fio que nos conecta à eternidade. E parte do que somos hoje veio da eternidade. E aquilo que nós fazemos aqui na Terra vai amplificar esse fiozinho que veio da eternidade. Se você foi uma pessoa que teve muito medo na eternidade, a partir da queda, você vai amplificar esse medo aqui. Se você é uma pessoa que ainda sente culpa por tudo que aconteceu, em consequência dos pecados, em questão da condenação, isso é uma amplificação da eternidade. Só que o Senhor nos enviou o seu Filho. E nós não devemos viver com base na culpa, e a causa raiz da nossa vida não pode ser dor, traumas, bloqueios e crenças limitantes.